Boa noite. 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 Boa. Veja os fatos que são notícias do Brasil e do mundo agora no Jornal Falado. É com você, Guilherme. Hoje vamos falar sobre a seleção brasileira. O bicampeonato do Supercopa das Américas foi conquistado através das mãos de um estrela na seleção brasileira. O goleiro Diego Cavalieri tomou a titularidade de Gerson e se agigantou na primeira cobrança dos pênaltis para defender o Ciro de Martins. A sequência das penalidades ficou marcada pela eficiência dos atletas canarenses e levou o arqueiro a vibrar com a sua primeira participação com a amarelinha. Brasil vence a Argentina nos pênaltis e leva o Bia do Superclássico das Américas. O principal objetivo era vencer. Infelizmente tomamos o gol no final, mas ganhamos nos pênaltis. Era isso que a gente tinha se proposto a fazer, declarou o camisão. Mesmo com os 2 gols sofridos no tempo regulamentar, o goleiro teve a boa participação quando foi exigido e não deixou a ansiedade de sua estreia influenciar na vitória de 2-1 na Argentina. Vamos falar sobre times brasileiros. Vamos falar de São Paulo. Sem jeito de falar da ocorrência do ex-santista Paulo Henrique Ganso, Meia Jadson não esconde vontade de continuar no time titular. Até Lucas abrir vaga aos transferidos para o Paris Saint-Germain. Jadson é o titular mais ameaçado pela chegada de Paulo Henrique Ganso, com Oswaldo logo atrás. No domingo, foi ele escolhido para para a entrada da estreia do ex-santista Paulo Henrique Ganso, no segundo tempo do jogo contra o Náutico. Cristiano, Corinthians convoca de Emerson a equipe titular. O atacante, que ficou pouco mais de um mês parado por conta de uma lesão no joelho direito, deve começar jogando contra o clássico contra o Santos. No primeiro coletivo da semana, nesta quarta-feira, se armou o Corinthians com Emerson entre os titulares. O atacante ficou pouco mais de um mês parado por conta de uma lesão no joelho direito e voltou no último domingo, atuando cerca de meia hora na vitória sobre o Internacional. Vamos falar agora sobre o campeão do Campeonato Brasileiro de 2012, o Fluminense. Com a conquista do título do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já pensa em 2013. Após encaminhar a renovação do técnico Abel Braga, o time busca nomes de pesos para disputar a Copa Libertadores do ano que vem. O empresário Celso Barros, presidente da Unimed, principal patrocinadora do clube, já recebeu o sinal verde da diretoria para negociar com alguns nomes. As prioridades são nos setores de criação e de ataque. Empate de luta confirma rebaixamento do Palmeiras. O Palmeiras está rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Depois de ter empatado com o Flamengo por 1-1 na tarde desse domingo em Volta Redonda, Rio de Janeiro, o time dependia de uma derrota da Portuguesa agora à noite para manter as esperanças, mas a luta empatou com o Grêmio 2-2 no Canindé e confirmou a queda palmeirense para a Série B de 2013. Exatamente 10 anos depois de cair para a segunda divisão pela primeira vez, o Palmeiras está de volta à Série B, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil em julho. O time fez uma campanha sofrível no Brasileirão, que culminou com o rebaixamento neste domingo. Em 36 rodadas disputadas, até agora foram apenas 34 pontos somados, com 9 vitórias, 7 empates e 20 derrotas. Para evitar o rebaixamento neste domingo, o Palmeiras precisava vencer o Flamengo e ainda torcer por tropeços de Bahia e Portuguesa na rodada. Mas os palmeirenses não conseguiram fazer nem mesmo a sua parte. Em Volta Redonda, o time saiu na frente com o gol de Vinícius, mas levou o empate de Wagner Love nos últimos minutos finais e teve que amargar um sofrido empate. Vamos falar de UFC. Júnior Cigano segue, Anderson Silva e John Jones fecha patrocínio com a Nike. Estreia da parceria vai acontecer no duelo contra Caim Velasquez, marcado para dezembro. O campeão dos
pesos pesados do UFC, Júnior dos Santos está recolhendo os frutos da sua popularidade crescente no torneio. Depois de assinar contrato com o Corinthians, Cigano seguiu contrato com o Corinthians. Contrato com o Corinthians. Depois de assinar o contrato com o Corinthians, Cigano seguiu o caminho de outros dois campeões, Anderson Silva e John Jones, e se tornou um atleta patrocinado pela Nike. Por despedida perfeito, Hamilton disse que precisava vencer o GP do Brasil. Britânico correrá em Interlagos sua última prova pela McLaren. Afirma que uma vitória seria um presente ideal para todas merecíveis. Neste final de semana, no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, Lewis Hamilton guiará pela última vez um carro da McLaren, já que em 2003 assumirá um cockpit na Mercedes. Por conta disso, o britânico disse nesta quarta-feira, 21, que pretende ter uma grande corrida no circuito para encerrar bem a sua passagem pela escuderia. Vocês vão falar sobre a última notícia do Jornal Falado, que é sobre o tênis. Guga e Djokovic dão um show para a torcida e brasileiro vence o Sérvio no Rio. Ex-tenista brasileiro e atual líder da ATP brincaram bastante, colocaram crianças na quadra e divertiram o público que lotou o Maracanãzinho. Guga e Djokovic fizeram uma partida exibição cheia de bom humor no Rio de Janeiro. O sérvio vestiu uma peruca para se caracterizar do brasileiro. Bem, Brasil. Poxa, não ajudou em nada, hein? Ah, mas tá aí como uma estátua, né? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Jornal Falado. Boa noite. Boa noite.